Quem sabe o meu nome? Quem sabe qual é o meu nome aqui? Deixa eu perguntar a Helena. A Helena é uma menina muito esperta. Qual é o meu nome? Meus irmãos, ela está em crise. Ela não sabe quem é. Deixa eu perguntar aqui a quem mais. Ao Bento. Quem sou eu, Bento? Pastor Tarcísio. Pastor Tarcísio? Eu acho que eu vou perguntar a uma outra pessoa, até porque, irmãos, depois de hoje, eu vou precisar muito da ajuda dele para continuar no pastorado dessa igreja. Qual é o meu nome, irmão Timóteo? Rei Davi. O Timóteo acertou, porque hoje eu represento aqui o rei Davi, mas eu sou Bento, o pastor Tarcísio. Mas a gente vai fazer de conta, Caleb, que hoje eu sou o rei Davi. Eu estou representando o rei Davi. Podemos fazer esse combinado, crianças? Eu posso fazer de conta que eu sou o rei Davi, Miguel? Sim. Miguel disse que sim. Olívia, eu posso fazer de conta que sou o rei Davi? Posso? Não? Sim. Quantas crianças acham que só por um momento eu posso ser o rei Davi? Levanta a mão. Agora vamos perguntar a essa turma aí de trás. Vocês me autorizam a fazer de conta que eu sou o rei Davi? Então vamos ler Atos 13:36, que fala de Davi. E estão todos proibidos de rir, tá certo? Agora é um momento sério. Meus irmãos, Atos 13:36. Vamos ler juntos, crianças? As crianças que já sabem ler vão nos ajudar. Aquelas que ainda estão aprendendo a ler vão ouvir. Vamos ler juntos? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Uma das pessoas mais faladas em toda a Bíblia é Davi. E aí mesmo em Atos 13, no versículo 22, vejam o que Paulo, usado por Deus, disse de Davi. Que Davi foi achado por Deus, aquele Davi, a criança filha de Jessé, como homem segundo o coração de Deus, que faria toda a vontade de Deus. Mas crianças, a Bíblia fala de Davi já como um rei grandão, ou a Bíblia fala de Davi como criança? Vamos ouvir a Manu. Como é que a Bíblia fala de Davi primeiro, Manu? De criança. Pois a Bíblia diz que havia em Judá, num lugar muito pequeno chamado Belém, um homem que era conhecido como Efrateu, chamado Jessé. Esse homem tinha muitos filhos. E Davi era o filho mais novo, era o caçula. Quem aqui é o filho caçula da casa? Levanta a mão. Eu não sou, não. Temos muito. Davi era apenas uma criancinha e ele tinha 7 irmãos homens. E o que é que Davi fazia? Quando os seus irmãos saíam para guerrear junto com o rei Saul, Davi ia cuidar dos animais do seu pai. Davi cuidava de qual tipo de bichinho, gente? De ovelhas. E vocês acham que Davi era cuidadoso com as ovelhas? Davi era o quê? Era um pastor. Muito bem, Luísa. É por isso que eu fui convidado para ser o rei Davi, porque Davi também era pastor. E Davi cuidava de ovelhas. E então, num dia muito especial, o profeta da parte de Deus chegou à casa de Jessé, o pai de Davi, e disse assim, crianças, e disse assim, adultos: Deus me mandou aqui para ungir o novo rei de Israel. Deus me mandou vir aqui escolher aquele que será rei no lugar de Saul, porque Saul não tem sido obediente. Saul não está nas minhas mãos. E então Jessé, todo preocupado, chamou os seus filhos, e primeiro o profeta achou que o filho que seria escolhido para ser o rei de Israel seria quem? Eliabe. Ele era forte igual o Eliabe aqui da igreja. Quem conhece o Eliabe que está lá no som sabe, era assim como Eliabe.
Mas o Senhor disse ao profeta: não é Eliabe. Então Jessé pensou: deve ser Abinadab, o meu segundo filho mais alto e mais forte. E o Senhor disse: também não é Abinadab. Aí Jessé, crianças, pensou assim: ah, já sei. Se não é Eliabe e se não é Abinadab, só pode ser Samar. Samar é o terceiro dos meus filhos grandes e fortes. E o Senhor disse a Samuel: não é Eliabe, não é Abinadab e não é Samar, porque eu não vejo como vocês. Vocês veem aquele que é grande, alto, forte. Eu vejo o coração. Jessé, você ainda tem mais algum filho? E qual era o filho que faltava para o profeta conhecer, crianças? Davi. Eles estudaram isso no semear. E então o Senhor disse ao seu profeta: mandem chamar esse filho. Era um menino, era uma criança, porque Davi tinha responsabilidades. Agora eu quero saber, quem aqui arruma a sua cama? E quem já faz a comida da casa lá no fogão? Os pais estão explorando as crianças. E quem aqui já consegue limpar a sua cadeira na mesa? A cadeira na mesa de jantar? Pois Davi também era uma criança trabalhadora. Davi saía para cuidar dos animais, mas apesar de criança, ele levava Deus muito a sério. Ele conta que um dia um leão atacou o rebanho e depois um urso, e ele pediu a Deus forças para vencer esses dois animais. E a Bíblia diz que Davi reconheceu: foi Deus quem me deu poder para proteger o rebanho do papai Jessé. Mas voltando então ao profeta, Jessé disse: olha, eu tenho um filho, mas ele é muito menino. Ele parece assim com Caleb, ele é uma criança ainda. Mas o Caleb é grande e forte, né? Muito bem, e bonito. E o Lucas. E então, Davi foi chamado. E quando ele entrou, a Bíblia diz que o profeta olhou para um menino ruivo, muito bonito. E então o Senhor disse a Samuel: é essa criança. Você, adulto como eu, você já parou para pensar nisso? Que assim como a criança, o filho de Jessé, era o rei de Israel, o próximo pastor da nossa igreja pode ser uma dessas crianças? Quem sabe? Vocês já pararam para pensar que o próximo coronel do exército, como nosso irmão Timóteo, pode ser um desses meninos? Ou que a próxima pessoa que vai cuidar de muito dinheiro, como a Bruna tem muito dinheiro, gente, pode ser uma dessas meninas? Mas eu vou agora livrar a Bruna, é que ela cuida de muito dinheiro dos outros, né, Bruna? Vocês já pararam para pensar que assim como a mãe do Caleb, aqui pode estar a próxima médica que vai cuidar de nós? Pois o Senhor disse ao seu servo profeta: é esse menino Davi que será o novo rei de Israel. Ele ainda não está pronto, mas ele é aquele que eu escolhi, porque esse menino tem colocado a vida dele nas minhas mãos. E foi porque a vida de Davi esteve nas mãos de Deus que ele realizou grandes coisas. É importante saber, crianças, Davi não fez grandes coisas porque ele era forte, porque ele não era forte quando enfrentou um gigante chamado Golias. Qual era o tamanho de Golias? Qual era o tamanho de Golias, Bento? Aproximadamente 3 metros. Aproximadamente 3 metros. O Bento está certo. Qual era o tamanho do Golias? Maior que você. Não é difícil, né, gente? O tamanho de Golias? 2,80. Muito bem. O tamanho do Golias? Quase 2 metros. Eu acho que era um pouquinho maior. E a palavra de Deus diz que Davi enfrentou esse Golias grandão do exército dos filisteus com o quê? Pastor, nem passava da porta. Nem passava na porta, ele era grandão. Com
a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. A palavra de Deus diz algo muito sério, irmãos. Que Davi foi porque seu pai mandou levar comida para os seus irmãos. Ele foi lá na batalha. Ele foi levar pães, foi levar queijo. E o que mais? Cenoura, eu acho que foi levar também. Cenoura é bom, tem que comer. E peixe, tudo isso. Mas aí ao chegar lá, no campo de batalha, crianças, uma pergunta para vocês. Quando Davi viu aquele gigante, ele correu de medo do gigante? O que foi que ele fez? Pediu ajuda a Deus. Ele disse: Senhor, esse homem é grande, mas o Senhor é maior. Ele está afrontando o Senhor. Ele está dizendo que quer destruir Israel, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor me ajudou a vencer o urso e o leão. Se o Senhor quiser, eu venço esse homem grandão. E o que aconteceu? Quantas pedras? Essa pergunta eu quero saber quem vai responder. Quantas pedras? Gente, a Noelma e a equipe têm feito um bom trabalho. Eles já sabem. 5 pedras. Pedras lisinhas, tiradas do rio. E ele colocou as pedras onde, crianças? Não entendi. Numa funda. Numa funda. E Davi disse algo muito importante. Está escrito na Bíblia. Davi disse assim: você, gigante, que está rindo de mim porque eu sou quase uma criança. Você que está achando que já venceu a batalha. Você que está aí cantando vitória, dizendo que vai me matar, saiba. Eu nem tenho uma armadura. Eu só tenho uma funda com 5 pedrinhas. Mas eu não vou enfrentar você confiando em armadura, porque a minha armadura eu até dispensei. A armadura era o que, crianças? Grande. E Davi era pequeno, era quase uma criança. E ele então disse ao gigante: eu vou enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos. E é no nome dele que eu vou vencer. Aquele mesmo Davi que, como criança, enfrentou o leão e o urso. Aquele Davi que nas mãos de Deus foi ungido novo rei de Israel. Aquele Davi que tocava a harpa muito bem. Era um pequeno Abidias. Tocava muito bem a harpa. Aquele Davi enfrentou o gigante. E o que ele fez com a pedra? Alguém disse aqui: tacou. Tacou onde? Tacou na testa e sangrou. Isso mesmo. Mas ele não fez isso porque ele era maldoso. Ele fez isso porque ele estava protegendo todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que o gigante foi derrotado. E por que ele derrotou o gigante? Porque a vida dele estava nas mãos de Deus. E Davi, meus irmãos, fez muita coisa interessante. Davi venceu exércitos inimigos. Davi escreveu lindos salmos que estão na Bíblia que nós cantamos. Davi foi usado por Deus para organizar a construção do templo do Senhor. Davi foi amado por seu povo, porque Davi confiou em Deus desde a sua infância. Você, pai, você, mãe, você tem olhado para os nossos pequeninos que estão aqui, muitos aqui à minha frente, e vocês têm pedido a Deus que faça dessas crianças grandes homens e mulheres de Deus? Davi colocou a vida dele nas mãos de Deus. E o que nós queremos dizer hoje é que nossas crianças também, já nessa idade, na idade que eles têm, eles precisam se colocar nas mãos de Deus. Quantos anos você tem, Helena? 4 aninhos? 4 aninhos. Eu tenho menos que você. Isso não é difícil. Eu tenho 6 anos. 8. 6 anos, 8, 4, 8. 8. 9. Todo mundo aqui já precisa viver na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era um menino também que falhava. A palavra de Deus diz que Davi errou, e errou, foi tão feio o erro dele, que um profeta foi lá corrigir e dizer: Davi, o que você fez foi uma vergonha.
Desde a sua infância, você conhece o Senhor. Você conhece a palavra de Deus. Você é amado por Deus. Por que você fez isso? Você contribuiu para matar um homem inocente e você quis a esposa daquele homem. Você não poderia fazer isso, Davi. A palavra de Deus diz que agora aquele rei que um dia foi uma criança, chorou como criança e pediu perdão a Deus. E aí, crianças, Deus perdoou Davi? Há um salmo lindo em que Davi fala da alegria de ter sido perdoado por Deus. E também há outros salmos em que ele diz que ele venceu todas as batalhas porque Deus cuidou dele, porque a vida dele estava nas mãos de Deus. A pergunta que eu faço a vocês, crianças, é: a vida de vocês está nas mãos de quem? Deus. Muito bem. E vocês, adultos, a vida de vocês está nas mãos de quem? Aquele menino, aquela criança que era Davi, filho de Jessé, se tornou o mais amado rei de Israel, porque a vida dele esteve nas mãos de Deus. Ele venceu os seus inimigos. Ele pôde ver grandes bênçãos, porque a vida dele esteve nas mãos de Deus. O que nós, como igreja, queremos dizer a você hoje é: talvez tenhamos aqui muitos meninos e meninas como Davi, que Deus quer usar. Deus quer usar para que grandes coisas sejam realizadas. Mas para que isso aconteça, essas vidas têm que ser colocadas nas mãos de Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é vovô, você que é vovó, lembre-se disso. Você precisa orar com os pequeninos. Você precisa chamar o seu filho e o seu neto para colocar a vida nas mãos de Deus em oração. E Deus responde a oração, crianças? Quem tem um exemplo de uma oração que foi respondida? Algo que você pediu a Deus e Ele deu. Quem quer falar isso? Pode ser da Bíblia? Pode sim. A de Salomão. Deus ouviu a oração de Salomão. Uma oração que foi respondida. Ganhar um irmãozinho. Ganhar um irmãozinho. Que resposta de oração linda. Se eu não fosse, irmãos, assim, homem mesmo, eu diria: que oração fofa, né? Meus irmãos, eu acho que hoje é o meu culto de despedida da igreja. Lucas, uma oração sua que foi respondida. Bater uma cama, mas senão eu vou dormir no chão. Eu não entendi, mas ele em oração pediu ao Senhor. Ah, para ter uma cama, para não dormir no chão. Muito bem, irmãos. Muito bem, uma oração respondida aí. Quando eu fui dormir, eu pedi para Deus falar para eu não ter nenhum pesadelo. E você teve pesadelo? Não, muito bem. Mais uma oração respondida. Bento. Pelo meu cachorro. E ele ficou bom? Quem criou seu cachorrinho, Bento? Quem foi o criador? Quem é o criador do seu cachorrinho? Ele ama o cachorrinho? Com certeza, gente. Para me abençoar. E Deus abençoou? Amém? A oração que eu pedi pro Senhor Deus me dar um tapete de duplo das princesas, Ele me deu. Amém. Vocês pedem a Deus um carro e Ele responde. Por que ela não pode pedir um tapete? Uma irmã. Uma irmã? E qual é o nome desse seu pedido de oração respondido? O nome de sua irmãzinha? Antonella. Agora, eu quero então convidar você que é pai, você que é mãe, a abrir a Bíblia com o seu filho. Assim como Davi, eles têm grandes desafios, sim. O desafio de dormir com a lâmpada do quarto apagada. O desafio de encontrar aquele coleguinha que é um pouquinho violento. O desafio de começar a comer brócolis. Quem aqui come brócolis, levanta a mão. Puxa vida. Nossas crianças estão acima da média. Quem aqui come couve, levanta a mão. Não, elas estão de parabéns.
já oraram e já tiveram a oração respondida. Eu quero convidar você, pai e mãe, a trazer o seu filhinho para as reuniões do nosso semear, para a vida da igreja. É a vida de cada criança nas mãos de Deus que vai permitir que as batalhas sejam vencidas e que grandes conquistas para a glória de Deus sejam vistas na vida dessas crianças. Se você crê nisso, fique em pé e vamos juntos orar ao Senhor. Vamos, crianças, ficar em pé e vamos orar? E eu quero convidar agora um menino e uma menina para orar. Eu já sei que não virão só dois, né, irmãos? Já tô aqui. Benjamin, Olívia, quem mais vai orar? Isso. Vamos iniciar agora o culto de oração da IBBP. Benjamin, fica aqui comigo. Vamos todos orar, mas hoje nós vamos pedir ao Senhor que abençoe as crianças da nossa igreja, que responda a oração de cada criança e que cada criança vença os seus inimigos, as suas batalhas, como aquela criança que é o Davi venceu também. Vamos começar com Benjamin? Vamos todos fechar os olhos? Quando eu disser 3, todo mundo fecha o olho. Combinado? 1, 2, 3. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Abençoe cada família que pode estar presente e as que não estão presentes. Console o coração de quem está triste, Deus. Abençoe o pastor, todos os pastores dessa igreja, que eles fizeram o que eles podem enquanto eles puderam viver, Deus. Abençoe meu irmão, que ele ficou muito triste hoje de manhã. Em nome de Jesus, Deus abençoe minha mãe, que está aqui pela primeira vez, né? Eu quero te pedir por esse culto que foi feito. Em nome de Jesus, Deus abençoe o corpo primícia e a tia Denise, que ela possa fazer isso mais vezes. Em nome de Jesus, amém. Tiago. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo. Obrigado por minha mãe que está aqui. E obrigado porque a gente está aqui, igreja. E obrigado por essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Meu pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todo mundo, muito obrigado por todo mundo que está aqui, né? Muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, muito obrigado pelo aniversário da minha mãe, que é amanhã, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Abençoe esse dia de hoje, pela festa de aniversário que eu vou ir hoje, Senhor Deus, e também por esse culto, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, quero te pedir, Senhor Deus, que você cuida, Senhor Deus, da igreja, de todos os pastores, das crianças que cantaram, da Denise, que ela pode ter mais músicas para a gente cantar. Senhor Deus, quero te pedir que você cuida dos servos, Senhor Deus. Quero te agradecer por dia que você nos deu. Em nome de Jesus, amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado que todo mundo veio à igreja, muito obrigado por todas as canções que o Primícias fez, muito obrigado por tudo que aconteceu hoje e por tudo que acontecerá. Eu te peço que tudo fique bem, em nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia hoje, que estamos aqui orando. Obrigado por todo mundo. E também obrigada por tudo. Obrigada por ontem, por hoje e por amanhã. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia hoje, que o coro tenha cantado para ti, os adultos também, que essa igreja continue te louvando, evoluindo, para todo mundo sair bem. Em nome de Jesus, amém.
Papai do céu, muito obrigada por esse dia de hoje. Abençoa as pessoas que estão presentes nesse culto, que elas estão assistindo em casa. Que você abençoe esse dia das crianças e que a gente pode cantar mais música para louvar a Deus. Eu amei a obra de arte linda que você fez pra gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada porque a gente está aqui, todo mundo reunido. Abençoe o coro primício, que a gente cante mais músicas para a gente louvar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Pode assentar, irmãos. Parecendo agora com o rei, eu quero